Meu nome é Morgan Blake. Tenho 32 anos e sou oficial de inteligência estratégica do Exército dos LHU. Parece impressionante, certo? Mas deixe-me contar um segredo. À mesa de jantar dos Blake, em Savannah, Geórgia, esse título não significava absolutamente nada. Já se sentiu como um fantasma na própria família? Como se pudesse ganhar medalhas, salvar vidas, escalar montanhas, mas ninguém desviasse o olhar do prato quando você entrasse na sala. Essa era a minha vida. Enquanto algumas crianças cresciam ouvindo que podiam ser o que quisessem, eu fui criada em uma casa onde só existia um tipo de herói. Aquele com ombros largos, botas de combate e cromossomo Y. E em nossa casa, esse herói era meu irmão, Colton. Eu não era a rebelde. Não era a encrenqueira. Eu era a quieta. A garota que seguia as regras. E ainda assim eu nunca era suficiente. Crescer em Savannah foi como viver em um museu de sala de estar dedicado a Colton Blake. Fotos dele com uniforme de ligas juvenis, medalhas de acampamentos rock, até mesmo um fio de cabelo de seu primeiro corte raspado emoldurado. Não estou brincando. Enquanto isso, meu boletim estava enfiado em alguma gaveta da cozinha, abaixo dos cupons de pizza. Meu pai, um comandante da Marinha aposentado, dirigia a casa como um quartel, com alvorada a 06 réu. Silêncio durante as refeições. Disciplina acima de tudo. Ele costumava dizer: os homens travam guerras, as mulheres mantêm as chamas do lar acesas. Era o código para Colton é o futuro. E Morgan? Bem, ela é inteligente, claro, mas não é uma soldado. Lembro-me de uma vez, eu devia ter uns 13 anos. Preenchi o formulário de inscrição para West Point antecipadamente. Reescrevi a redação 3 vezes. Pratiquei as respostas da entrevista em voz alta. Até mesmo o lacrei com o brasão da família no envelope. Deixei-o na escrivaninha do meu pai com o coração batendo forte. Semanas se passaram. Então, um dia, encontrei-o sem uso, escondido na gaveta inferior de seu arquivo, embaixo de lembranças de impostos. Foi aí que aprendi a verdade. Não era que eu não tivesse merecido minha chance. Era que ele nunca me dera uma. Eles achavam que eu nunca o faria. Que eu ficaria quieta, inteligente. Talvez ensinasse educação cívica no ensino médio ou trabalhasse para algum senador em DC. Mas eu tinha outros planos. Planos que não compartilhei, nem mesmo com minha mãe, porque sabia que, se contasse a eles, tentariam me impedir novamente. Então, me inscrevi em silêncio. Fiz os exames físicos do ASV, enviei minha documentação de uma biblioteca universitária com um sinal de Wi-Fi instável, e quando a aceitação chegou, lia sob o brilho da minha lâmpada de mesa às 2h14 da manhã. Sem aplausos, sem abraços, apenas eu sorrindo como se tivesse invadido um mundo que eles me disseram que não era meu. Treinei em inteligência militar, especializando-me em reconhecimento tático e descritografia de sinais, mapas, calma, varreduras de satélite. Eu conseguia ler um deserto como um cirurgião lê uma tomografia computadorizada. Meus instrutores me chamavam de a águia na sala silenciosa. Eu não dava ordens, eu antecipava os resultados. A implantação veio rápido. Kuwait, depois norte do Iraque. Trabalhei atrás de laptops dentro de tendas que zuniam com estática e urgência. Identifiquei ameaças, preveni emboscadas, protegi vidas e, ainda assim, quando eu ligava para casa pelo Skype, meu pai perguntava: você teve notícias de Colton? Ele está liderando o batalhão agora. Ele nunca perguntou sobre as vidas que eu salvei, apenas se eu havia escrito para meu irmão. Quando recebi minha primeira medalha de condecoração do Exército por coordenar uma evacuação bem-sucedida em condições de blackout, convidei minha família para a cerimônia em Fort Benning. Minha mãe disse que eles estavam ocupados naquele fim de semana. Acontece que eles dirigiram 2 horas para assistir Colton competir em um torneio regional de tiro. Fiquei sozinha naquele palco, com meu uniforme de gala, segurando uma medalha que deveria ter significado algo. E tudo o que eu conseguia pensar era: mesmo agora, não sou suficiente para eles notarem. Então, tudo bem. Se eles não me vissem, eu me certificaria de que o resto do mundo veria. A ironia era amarga. Depois de anos buscando o mesmo reconhecimento que ele recebeu, finalmente me vi designada para a mesma zona operacional que Colton. Foi uma missão no norte da Síria. Terreno volátil, postos insurgentes dispersos e sussurros de armas bioquímicas escondidas em laboratórios improvisados.
Eu era a oficial de inteligência sênior incorporada a uma unidade de reconhecimento encarregada de mapear o perímetro de uma instalação suspeita de armas. Colton havia sido recentemente promovido a oficial de ligação de campo. Ele chamava isso de comando estratégico, mas na verdade era um papel destinado a alguém que conhecia a paisagem. Ele não conhecia. Eu conhecia. A missão era clara: confirmar a atividade, marcar as coordenadas, retirar-se. Nenhum engajamento. Estávamos prontos para nos mover a 0200, assim que a varredura de satélite nos fornecesse imagens em tempo real das assinaturas de calor. Mas Colton, sempre o cowboy, tinha uma nova pista. Vamos entrar mais cedo, disse ele na tenda de operações, girando um palito entre os dentes como se fosse uma insígnia de sabedoria. Há conversa. Um comboio está saindo à meia-noite. Se esperarmos, perderemos a carga. Franzi a testa. Perdemos a visibilidade. A passagem de reconhecimento não chega até as 14h. Ficaremos cegos. Ele recostou-se na cadeira, sorrindo como se estivesse em um jogo de pôquer. Às vezes, a inteligência é apenas saber quando apostar na sua intuição. Queria gritar, mas, em vez disso, fiz o que sempre fiz. Tentei argumentar. Mostrei a ele as projeções de dados térmicos, as linhas do tempo de retirada de emergência, até mesmo os relatórios de risco variável. Não importava. No dia seguinte, fui chamada para a tenda do comandante e recebi um formulário de alteração de missão com meu nome digitado cuidadosamente na parte inferior. As ordens vieram de cima, disse o capitão, sem olhar nos meus olhos. E Colton, ele apenas está passando a mensagem. Você é a oficial encarregada. Eles me fizeram assinar. Eu assinei. Nos deslocamos às 23h50. A lua era pouco mais que uma mancha atrás das nuvens. A visibilidade era péssima. Levei 2 equipes para a linha das árvores a 5 quilômetros ao norte do objetivo. Nossas botas rangiam a brita com muito barulho. Minhas entranhas gritavam a cada passo. Então aconteceu. Um clique, um flash, um tremor. A primeira explosão rasgou a equipe principal como papel. 3 soldados caíram em segundos. Um deles, o sargento Hill, morreu antes que eu pudesse alcançá-lo. Outro perdeu metade da perna. Os rádios se embaralharam. Os helicópteros de extração pegaram fogo antes que pudessem pousar. Mal conseguimos sair. 9 homens entraram. 3 não voltaram. 6 voltaram quebrados. De volta ao posto avançado, desmaiei no chão ao lado do heliponto, coberta de sangue e suor que não eram meus. A única coisa mais alta que o zumbido nos meus ouvidos era a voz na minha cabeça. Aqui continuava perguntando: por que você deixou ele convencê-la disso? Eu sabia a resposta, porque na cadeia de comando, Colton nunca era questionado, e eu sempre era esperada para limpar a bagunça, mesmo quando não a causei. O inquérito não foi uma sala de tribunal, mas pareceu uma sentença. Uma mesa dobrável, 3 oficiais, um gravador, nenhum contato visual, nenhum calor, apenas postos, linhas do tempo, assinaturas. Eles não perguntaram por que eu autorizei a missão mais cedo. Eles perguntaram como. E quando respondi, fui informada de que a janela havia mudado. Eles perguntaram: quem a informou? Hesitei, porque a verdade não estava escrita em um e-mail. Não foi dita em uma sala de briefing. Foi dita sob luzes fracas entre irmãos e irmãs em armas. Apenas alto o suficiente para me arruinar, mas suave o suficiente para desaparecer quando necessário. Ainda assim, eu disse: Capitão Colton Blake. A sala ficou silenciosa como se eu tivesse xingado na igreja. Colton nunca apareceu. Ele apresentou uma declaração escrita, 2 parágrafos clínicos e vagos. Algo sobre mudança de inteligência e risco compartilhado. Nenhuma menção a mim. Nenhuma menção à conversa. Nenhuma responsabilização. Uma semana depois, recebi o relatório. Falha em aderir ao protocolo da missão, resultando em baixas evitáveis. Recomendação, suspensão imediata e revisão posterior. Assim, minha patente foi suspensa. Minha autorização revogada, meu nome manchado. A pior parte não foi o julgamento militar. Foi o da minha família. Voltei para a savana, esperando em algum lugar no fundo que pelo menos pedissem meu lado da história. Mas quando entrei pela porta da frente, meu pai nem se levantou. Ele apenas olhou para mim e disse: Você tomou a decisão, Morgan. Pessoas morreram. Isso não é culpa de Colton. Minha mãe não disse nada. Ela apenas dobrou a roupa, as mãos tremendo levemente. Os jornais também não pouparam esforços. Primeira oficial mulher sancionada em operação no norte.
Promissora líder de inteligência enfrenta suspensão após acidente trágico. E a que mais me feriu. Falha no uniforme. A filha de Blake cai em desgraça. Eu não estava apenas fora da equipe. Eu era a culpada para que todos os outros parecessem limpos. Algumas semanas após a suspensão, um envelope chegou à minha caixa postal temporária na base. Pesado, com relevo oficial. Um convite. Major Colton Blake, cerimônia de promoção. Local, Fort Braddock. Salão de oficiais. Código de vestimenta. Uniforme formal. Nenhuma mensagem. Não, adoraríamos vê-la. Apenas os fatos. Como sempre, ainda havia uma parte desesperada de mim, enterrada sob raiva e dor, que queria acreditar que era um ramo de oliveira. Então fui. Passei meu uniforme, limpei minhas botas. Prendi meu cabelo da maneira que meu pai sempre disse que ficava elegante. Cheguei cedo, o coração batendo forte como se estivesse prestes a entrar em batalha. Exceto que desta vez eu não estava armada com estratégia, apenas esperança. Na entrada, um oficial com uma prancheta me parou. Nome: Tenente Morgan Blake. Ele examinou a lista. Franziu a testa. Sinto muito, senhora. A senhora não está na lista de convidados. Pisquei. Isso não é possível. Eu recebi um convite. Não duvido disso, mas se o nome da senhora não estiver aqui, não posso deixá-la entrar. Atrás dele, através das portas de vidro, eu podia vê-los. Meus pais rindo. Colton em uniforme de gala, apertando as mãos, absorvendo aplausos. Minha mãe ajustava sua lapela. Meu pai batia nas costas de alguém com orgulho. E lá estava eu, do lado de fora, olhando para dentro. Da mesma forma que sempre foi. Engoli o nó na garganta, endireitei a coluna. Tudo bem, disse em voz baixa. Esqueça. E me virei. Sem lágrimas, sem cenas, apenas passos ecoando pelo estacionamento como a última página de um capítulo que ninguém queria ler. Naquela noite, eu não apenas me afastei da cerimônia. Eu me afastei de todos eles. Bloqueei todos os números que compartilhavam meu sobrenome. Apaguei as fotos, as mensagens, a história. Porque se eles não podiam me ver em uma sala cheia de medalhas, com certeza não mereciam estar na minha vida quando eu não tinha nada. Desapareci sem cerimônia. Sem comunicado à imprensa, sem saudação final, sem bandeira dobrada. Apenas um arquivo marcado como licença prolongada, pendente de revisão, e um armário que esvaziei em menos de 12 minutos. Mudei-me para uma cidade que ninguém conseguia soletrar corretamente na primeira tentativa, Moscou, Idaho, onde os invernos eram rigorosos e as pessoas não faziam perguntas. Aluguei um apartamento de um quarto acima de uma loja de ferragens. Consegui um emprego em um posto de gasolina na Rota 8, vestindo um colete vermelho em vez de um uniforme, meu nome bordado torto no peito. Ninguém sabia que eu já usei estrelas na gola. Ninguém perguntou, e esse era o ponto. Mas o silêncio me seguiu. À noite, eu sonhava com a explosão, ouvindo-a antes de vê-la, como um trovão rachando de dentro do meu peito. Às vezes, era o Sargento Hill pedindo ajuda. Outras noites, era a voz do meu pai dizendo, você tomou a decisão. E então, sempre o pior silêncio de todos, minha mãe parada na porta sem dizer nada. Na maioria das manhãs, eu acordava antes do amanhecer. Corria pelas calçadas congeladas apenas para sentir algo romper a quietude. Então eu servia café para estranhos, passava cartões de crédito, esfregava insetos do para-brisa com dedos dormentes. Era um castigo sem nome. Até que uma tarde, um homem mancou pela porta. Ele usava uma órtese pesada na perna esquerda e um boné de veterano inclinado para o lado. Seus olhos se fixaram nos meus. Blake, disse ele em voz baixa. Levei um segundo. Especialista Terence Shaw, minha equipe. Ele estava na segunda equipe naquela noite. A noite em que tudo desmoronou. Pensei que você tivesse partido, eu disse. Ele sorriu devagar e triste. Eu parti. Mas eu não estaria respirando se você não nos tivesse tirado daquele inferno. Ele apontou para o joelho. Isso dói muito, mas eu preferiria uma perna quebrada de um funeral a qualquer momento. Então ele acrescentou, quase como uma confissão. Você fez mais do que eles jamais admitirão. Não esqueça disso. E pela primeira vez em meses, eu não me senti como um fantasma. Dizem que o tempo cura. Mas algumas verdades não desaparecem. Elas fermentam. Quanto mais eu ficava naquela cidade tranquila de Idaho, mais percebia que o silêncio não era paz. Era apenas a sala de espera para a clareza. Eu ainda tinha minha autorização.
Por pouco, apenas o suficiente para acessar sistemas de campo arquivados por meio de um antigo contato de quântico. Um favor passado entre mensagens criptografadas e confiança não dita. Comecei a puxar tudo o que pude. Registros de satélites, briefings de missão, linhas do tempo criptografadas. Não foi fácil. Os sistemas de inteligência militar são construídos como fortalezas, destinadas a manter todos afastados, especialmente aqueles com algo a provar. Mas eu passei anos lendo entre linhas que a maioria dos oficiais nunca viu, e o que eu encontrei me deixou com o sangue gelado. A mudança de missão, nossa implantação antecipada naquela noite nunca foi autorizada pelo comando. Nenhuma ordem de campo, nenhum carimbo de data-hora, apenas uma única mensagem enterrada profundamente nos logs de bate-papo de logística, marcada como uso interno apenas. Do CPT-C Blake para o oficial de operações tenente. Não podemos esperar pela passagem de reconhecimento dela. Confie em mim. Eu assumirei a responsabilidade se der errado. Ele nunca assumiu a responsabilidade. Eu assumi. Na mesma época, recebi uma ligação do Major Ellis, um antigo mentor. Voz baixa, urgente. Eles estão me pressionando a me aposentar antecipadamente. Dizem que alguém não gostou de eu ter defendido você no relatório de ação posterior. Essa foi a pressão final. Reuni tudo. Mensagens com carimbo de data-hora, varreduras de satélite, discrepâncias nos logs de relatórios. Construí um arquivo tão hermético que poderia sufocar carreiras. Eu não fui para a imprensa. Não vazei online. Eu não queria manchetes. Eu queria responsabilização. Enviei diretamente para o escritório de ética militar, sem carta de apresentação, sem assinatura, apenas uma linha digitada na parte inferior. A verdade importa, mesmo que ninguém escute. E então eu esperei, não por vingança, mas por algo muito mais raro na vida uniformada. Justiça. Levou 5 meses. 5 meses de silêncio, dúvida e espera por uma resposta que eu não tinha certeza se viria. Então, uma manhã, um e-mail criptografado chegou. Remetente. Comando Central da OM. Assunto. Revisão de status concluída. Autorização de liberação anexada havia uma única frase. Tenente Morgan Blake reintegrada com todas as honras. Registro alterado. Olhei para a tela sem respirar. Não porque tinha acabado, mas porque significava que eu finalmente poderia começar de novo. Quando o exército me ligou para perguntar se eu gostaria de voltar, eu não hesitei. Não por vingança. Não para provar nada para Colton. Voltei para a versão mais jovem de mim mesma. A garota que preencheu aquele formulário de inscrição para West Point em segredo. Ela merecia entrar pela porta da frente desta vez. Eles me colocaram em Fort Elms, supervisionando o treinamento avançado para oficiais recém-chegados. Eu não era a mesma mulher que já liderou por trás de uma tela de satélite. Eu tinha cicatrizes, agora silenciosas, do tipo que nenhuma fita jamais reconheceu. Mas essas cicatrizes me tornaram mais afiada. Minhas unidades começaram a me chamar de a lâmina silenciosa. Eu as treinei duramente, mas com justiça. Ensinei-as a detectar mentiras entre as linhas dos relatórios oficiais e a confiar em seus instintos, mesmo quando não fosse popular. Uma noite, após um longo exercício, uma jovem cadete, talvez com 22 anos, se aproximou de mim, ainda com lama nas botas. Ela parecia nervosa. Então disse: Senhora, quase desisti no mês passado. Achei que não era feita para isso, mas então li sua história. Ela fez uma pausa, os olhos arregalados. A senhora é a razão pela qual eu fiquei. Assenti. Não falei imediatamente, porque às vezes o maior reconhecimento não vem com medalhas. Vem com a confirmação silenciosa de que sua dor tornou outra pessoa mais forte. E pela primeira vez em anos, não senti que estava reconstruindo. Senti que finalmente havia chegado. O envelope era mais pesado que a maioria, forrado com detalhes dourados, o selo da 1000ª Divisão de Infantaria em relevo azul marinho. A senhora é cordialmente convidada à cerimônia anual de condecoração. O reconhecimento de distinção será apresentado a General Morgan Blake. Por um segundo, pensei que fosse um erro. A 9ª era onde tudo começou, onde eles roubaram minha voz, meu título e me deixaram sem nada além do silêncio. Agora eles me queriam de volta. Não como uma nota de rodapé, não como convidada, mas como uma homenageada. Cheguei cedo. Meu uniforme impecável, cada broche alinhado com precisão cirúrgica. Minhas estrelas de general repousavam na minha gola como um trovão silencioso. E quando atravessei a entrada principal daquele mesmo salão cerimonial que já me rejeitou, todas as cabeças se viraram. Algumas com surpresa, outras com vergonha.
mas todas elas olharam. Passei por retratos de oficiais há muito elogiados e há muito perdoados. Tomei meu lugar na primeira fila, sozinha. Quando chamaram meu nome, ecoou pela câmara como o estampido de um rifle. Esta noite, homenageamos uma líder que se manteve firme, não no barulho, mas na resiliência silenciosa. Pela soldado que se recusou a desaparecer, General Morgan Blake. Aplausos irromperam. Alguns se levantaram, outros aplaudiram suavemente, mas todos observaram enquanto eu subia ao palco. Eles me ofereceram o microfone. Eu não tinha planejado falar, mas falei. Eu não deveria estar aqui, comecei. Anos atrás, eu estava do lado de fora desta mesma sala, com este mesmo uniforme, e me disseram que eu não estava na lista. Alguns murmúrios, alguns olhos desviaram-se para Colton, sentado nas sombras. Eu não me afastei naquela noite porque não era forte. Eu me afastei porque sabia que um dia eu voltaria mais forte. Eu fiz uma pausa. Isso não é redenção, é reconhecimento. E o reconhecimento, ao contrário do perdão, precisa ser conquistado, especialmente quando o silêncio quase a enterrou. E naquele silêncio, depois que ninguém me interrompeu, porque finalmente entenderam que eu não estava apenas de volta. Eu pertencia. A cerimônia terminou, mas eu não me movi. Fiquei perto da saída, observando a sala lentamente se esvaziar de aplausos e conversas, enquanto as pessoas recolhiam seus programas e medalhas, voltando para vidas que nunca haviam parado. Então eu os vi. Meus pais estavam perto da beirada do salão, rígidos e quietos. Colton pairava logo atrás. Por um momento, nenhum de nós se moveu. Então meu pai deu um passo à frente. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava, os ombros ainda quadrados, mas mais suaves de alguma forma. Seus olhos encontraram os meus. Não com julgamento, não com aquela decepção desgastada que eu conhecia desde a infância. Apenas meu nome. Morgan. Sem posto. Sem comando. Apenas Morgan. Colton veio em seguida, as mãos enterradas nos bolsos como se tivesse algo a esconder e nenhum lugar para colocá-lo. Eu não quis que acontecesse assim, ele disse. Achei que poderia consertar antes que piorasse. Olhei diretamente em seus olhos. Eu não te odeio, disse. Calma, Clara. Mas eu nunca esquecerei o que você deixou acontecer comigo. Ele assentiu lentamente, o peso do silêncio pressionando mais pesado do que qualquer coisa que usávamos. Então minha mãe sussurrou. Não sabíamos como acreditar em você. Deixei as palavras ali, porque não eram suficientes, mas eram honestas. Dei um passo para trás, endireitei a gola. Vocês me ensinaram que a lealdade define a família, eu disse com a voz firme. Mas vocês quebraram essa regra antes mesmo de eu fazê-lo. Não esperei uma resposta. Ao sair do salão, minhas estrelas de general refletindo a luz, minhas botas ecoando no mármore, pensei em todas as portas que já se fecharam na minha cara. Eu costumava esperar para ser convidada a entrar, para ser vista, para ser suficiente. Mas não mais. Eu não preciso do seu convite porque agora eu construo minha própria mesa, e há espaço nela para todos que já foram informados de que não pertencem.